Olá pessoal, vamos então continuar o nosso exemplo. Lembrem que se trata de uma cafeteria, um shopping, e nós estamos propensos a oferecer ao nosso cliente uma experiência de alta qualidade, uma experiência de alto nível, superior ao que o nosso concorrente poderia proporcionar. Para isso, nós precisamos ouvir esse cliente e entender o que ele precisa, o que ele deseja. Foi feita então uma pesquisa, usamos a voz do cliente. Tentamos então determinar quais são os pontos mais relevantes que o cliente gostaria de receber. O que ele aponta como suas necessidades fundamentais? Ele então apontou esses 5 elementos: confiabilidade, cortesia, rapidez, preço e qualidade. Ao mesmo tempo que apontou também o peso relativo de cada um. Esse peso refere-se à importância, né? Ou seja, qual dessas 5 características é a mais importante na visão do cliente? Qual delas não pode estar divergente do esperado de maneira nenhuma? Então, por meio dessa entrevista, chegamos à conclusão de que essa seria a ponderação: qualidade é a mais importante, depois vem preço justo e confiabilidade, cortesia é o terceiro e rapidez é o último. Apesar de ser um shopping, a rapidez deve acontecer, né? É uma preocupação, mas comparativamente dessas 5 necessidades é a menos relevante. Para que nós possamos então garantir que essas necessidades sejam alcançadas, nós precisamos então começar a idealizar as condições do processo que deverão estar presentes, deverão ser gerenciadas, controladas, mantidas, e saber inclusive qual delas é a mais importante, para que eu possa dar a ênfase necessária, tá? E fazer investimentos também proporcionais para garantir que aquilo que de fato é mais relevante seja sempre contemplado. E vamos imaginar, agora é um trabalho interno da nossa empresa, nós fizemos essa análise e elaboramos alguns elementos. Por exemplo, funcionários qualificados é uma primeira condição que deveria estar presente no nosso processo, não poderia faltar, assim como funcionários motivados. Em seguida, nós teríamos os procedimentos, que devem ser padronizados. Teríamos os equipamentos adequados, sistema automatizado, tanto de atendimento quanto de gestão de estoque, por exemplo, financeiro. E, por último, as condições ambientais controladas. Afinal, somos uma empresa de alimentação e temos que seguir uma série de regras, normas, padrões de higiene para que não haja nenhum problema em relação ao produto ou serviço ofertado. Percebam, fazendo agora uma relação com causa e efeito, que se a gente estivesse trabalhando com essa ferramenta, nós teríamos no efeito, na ponta do nosso diagrama, a satisfação do nosso cliente, o atendimento pleno à sua necessidade, e aí eu poderia depois desdobrar nos 5 pontos foram identificados, tá? Mas de modo geral o que eu quero é melhorar a satisfação do cliente por meio do atendimento a essas necessidades. E essas condições seriam as causas, que estariam distribuídas, por exemplo, nos 6 M's. Então, na parte de mão de obra, eu teria funcionários qualificados e motivados, de método, eu teria procedimento padronizado, máquinas, equipamentos e assim por diante. Bom, aí o que eu tenho que fazer agora é tentar estabelecer qual é a relação que há entre as condições do processo e as necessidades do cliente. Ou seja, eu tenho que pegar necessidade por necessidade e procurar identificar, dentro da visão dos funcionários, dos gestores, dos especialistas da nossa empresa, quais são as condições do processo que mais impactam na obtenção dessa característica que vai atender a necessidade do cliente. Então, a sugestão é pegar cada necessidade e ir analisando condição a condição. E a gente poderia, analisando confiabilidade, ou seja, algo que não fuja aquilo que a empresa promete, ou que divulga, ou que já forneceu antes.
a confiança que o cliente tem que vai continuar recebendo o mesmo produto que ele já adquiriu, o mesmo serviço que ele já utilizou antes. Então, na análise da empresa, pode ser colocado que funcionários qualificados têm uma relação forte com isso. Então, é o primeiro símbolo, o círculozinho achuriado. Depois, procedimentos padronizados, para garantir que todos façam o trabalho da mesma forma, o que garante a constância do resultado, que é confiabilidade. Precisamos de equipamentos adequados que garantam também a qualidade, o tempo de atendimento e as condições ambientais controladas, já que mudança nessas condições podem trazer problemas sérios em uma indústria alimentícia. Bom, à medida que a gente vai preenchendo, vocês podem perceber que aqui embaixo o próprio Excel já começa a marcar, já começa a colocar algumas indicações. Então ele já indica que o máximo relacionamento na coluna é 9, 9 porque essa relação é forte, forte é peso 9. Ele dá o peso, a importância de 200. Como é que chegamos a esse peso, a importância? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, ele vai utilizar para formulação desse valor a importância ou peso relativo. Ele vai pegar o 22,2 e vai multiplicar esse 22,2 pela nota associada a essa relação. A relação forte é 9. Então seria 9 vezes 22,2. Como todos têm relação forte, todos vão ter exatamente esse mesmo produto, portanto o mesmo resultado de 200. A importância relativa é só a distribuição percentual, então seria somar todo esse peso e verificar qual percentual corresponde a cada um. Como eles são iguais, é 1/4 para cada, né, 25%. E a partir daí, com o preenchimento das novas linhas, a gente vai tendo uma diferenciação em relação à priorização que deve ser estabelecida. Então, passamos para o seguinte: cortesia no atendimento. Imaginem que funcionários motivados, haja uma relação e uma relação forte, tá? E vamos supor que seja única. Então, veja que ele colocou um pouco mais. Aqui não deu 200, só deu 150. Por quê? Porque agora eu estou multiplicando 16,7%, já que aqui o peso é menor, o peso da cortesia é só 3, pelo 9. Quando se fala em rapidez, vamos imaginar que todos afetam, com exceção de condições ambientais, sendo que rapidez é afetada por funcionários qualificados de um modo intermediário, por funcionários motivados de um modo intermediário, por procedimentos padronizados também de um modo intermediário. Procedimentos adequados, vamos colocar uma relação forte, e sistemas também uma relação forte. Já começamos a ter números mais diferentes aqui, já começa a ver uma prioridade. Até agora, o que está sendo priorizado é o equipamento. Pelo que se configura até o momento, ainda falta 2 necessidades serem analisadas, mas até o momento o equipamento parece ser a condição mais importante para o sucesso dessa empresa. Preço justo, vamos imaginar seja função de funcionários qualificados, que eles conseguem produzir mais, com mais consistência, permite que nós cobremos um valor de fato adequado. E equipamentos, né? Equipamentos talvez com uma importância um pouco menor, mas também impacta. E por último, a qualidade, que é afetada pelo funcionário, a qualidade é afetada pelo funcionário motivado também, só que em nível um pouco menor do que o qualificado. Ele é afetado de modo forte pelos procedimentos e pelos equipamentos, de modo menor. Então aqui um triângulozinho que representa aquela relação fraca com peso 1, e ainda com condições ambientais com uma relação intermediária. Pronto, isso aqui eu fiz de modo mais aleatório, mas numa situação real, tanto a identificação dessas condições que devem estar presentes, quanto o estabelecimento do nível do relacionamento, deve ser feito, pessoal, por meio de uma discussão muito qualificada, detalhada. É algo que você passa horas discutindo, talvez dias discutindo,
para chegar a uma conclusão mais precisa em relação àquilo que é de fato importante. E aí, observando o resultado final aqui em termos de números, nós percebemos que aquela que teve a maior pontuação acabou sendo o primeiro. Deixou de ser o equipamento passou a ser o segundo, né, a gente está vendo aqui, mas o primeiro é funcionários qualificados. Percebam que a diferença entre os dois é muito pequena. Já entre esses dois e os demais é muito grande. Ou seja, se eu quero estabelecer uma prioridade em relação a esse atendimento, em relação ao atendimento do cliente, eu deveria focar fortemente na contratação e na qualificação de funcionários. Isso não pode faltar em momento nenhum. Se, por exemplo, um funcionário sai de férias, eu tenho que assegurar que outro igualmente qualificado entre em seu lugar. Isso aqui não abre-se para discussão. Assim como equipamentos. Precisamos ter equipamentos top de linha, equipamentos que consigam fornecer ao cliente um produto, um sabor diferenciado. E, logicamente, esses equipamentos devem estar adequadamente mantidos. Então, a gente pode canalizar investimentos e podemos canalizar esforços na gestão desse processo. São duas condições que têm que ser gerenciadas muito de perto. Muito de perto. Eu preciso ter um RH atuante, garantindo essa qualificação e a pronta reposição de funcionários no mesmo nível. E eu preciso ter uma equipe de manutenção, tá, também funcionando muito bem, para garantir que os equipamentos, que vamos supor sejam equipamentos de fato top de linha, estejam sempre em condições adequadas de uso. Bom, então o nosso intuito era esse, nós determinamos quais as condições do processo que são necessárias e quais devem ser priorizadas. Percebam aqui agora fazendo uma relação com o nosso projeto Seis Sigma, que isso é fundamental. Imaginem que o nosso projeto Seis Sigma estivesse vinculado a melhorar a satisfação do nosso cliente. É um projeto extremamente relevante. Se a gente fosse passar por aquela análise da matriz, certamente ele teria impacto estratégico, ele vai impactar o cliente, ele tende a gerar uma relação custo-benefício extremamente favorável. O trabalho em cima dessa matriz nos daria exatamente as indicações do que a gente deve proporcionar, reforçar, complementar dentro do nosso processo, a fim de garantir que o nível de satisfação possa, de fato, ser ampliado. Como eu falei para vocês, uma outra informação que pode ser importante é essa avaliação competitiva. E a própria matriz já nos dá algumas indicações. Por exemplo, eu poderia pedir para o cliente estabelecer para cada necessidade que ele definiu a sua importância e também como está, com a nota que ele dá para a nossa empresa e a nota que ele dá para alguns concorrentes. Então, por exemplo, se em confiabilidade ele nos dá uma nota 3, para um concorrente 5, para outro 3, para outro 2, percebam que a gente já vai fazendo as marcações aqui. Vamos imaginar que para a segunda ele nos deu nota 5, deu para o segundo concorrente também nota 5, deu para o terceiro concorrente, o segundo concorrente nota 4 e para o seguinte nota 1. Para a rapidez nós temos nota 2, para o concorrente 3 nota 3, para o concorrente 2 nota 4 e nota 2 novamente. Para a característica preço justo, nós temos nota 3, o nosso concorrente tem nota 4, ou tem nota 5, ou tem nota 3. E, finalmente, para a qualidade, nós temos nota 4, nota 5 e nota 2. Pronto, observem que o perfil competitivo está configurado e a gente pode definir, então, o que deve ser priorizado na nossa empresa, não só em função desse impacto global, mas olhando também aquilo que é urgente, aquilo que deve ser trabalhado com mais intensidade. Talvez, olhando aqui para a questão dos pesos, nós teríamos que trabalhar dois elementos de forma mais urgente, que seriam preço justo e confiabilidade, é o que a gente está mais atrás. Estamos atrás também da rapidez, mas ela tem uma importância menor. Então, o que nós poderíamos fazer? Analisar quais são os fatores que impactam em preço justo, no caso, funcionários qualificados e equipamentos, e a confiabilidade, funcionários qualificados, equipamentos, além de procedimentos e condições ambientais controladas.
Então, aquela nossa ideia de priorizar funcionários qualificados e equipamentos é de fato relevante.